Quer dizer, na verdade é uma velha perseguição nossa aqui, da galeria, no sentido, gabinete, né? De fazer uma exposição com o Zé. Mas eu não esperava, de fato, que ela ocorresse da maneira tão contundente e tão expressiva e tão bonita como aconteceu. Quer dizer, o Zé, na verdade, foi uma grande surpresa, uma grande novidade para o próprio espaço, porque, como anotou de alguma sorte o Ronaldo Brito, ou de todas as sortes o Ronaldo Brito, ele subverte o espaço e empresta o espaço outras possibilidades. É esse lugar que não é exatamente o melhor lugar de exposição, mas que consegue fazer de quando em quando uma exposição uma amostra dessa importância e da relevância da exposição do Zé Rezende. Então eu também quero agradecer por demais a parceria do Ronaldo Brito, o texto cuidado, bem escrito, dedicado, as conversas que teve aqui com o Zé, que provocaram esse resultado. Quer dizer, os dois mantêm uma velha e bonita parceria e acho que essa discussão é resultado, o melhor dos resultados desse encontro dos dois. Então, queria agradecê-los assim, para valer. É uma verdade que a galeria, todos nós, a Estela, a Márcia e eu, queremos reafirmar com toda a força, com toda a densidade, que essa é a importância dessa exposição na trajetória da Múltipla. Tá bom? Então, eu queria passar, não sei se passo para você, tá bom? Obrigado. Bom, só tem amigo aqui, né? Então, só tem amigo e aluno. Então, vamos conversar. Já pedi ali para o Walter para ele fazer perguntas com respostas. Para não dar muito trabalho. E vou começar falando. Eu ia falar uma coisa muito piegas. Não vou falar de qualquer maneira. Eu conheço o trabalho do Zé, claro, há muito tempo, tudo. E estive aqui, eu não fui curador, eu estive aqui no momento que ele estava concluindo a montagem. Dei uns 2 ou 3 palpites, a meu ver, felizes, né? E que resultaram. Está mal, né? Dá para escutar agora? Dá para escutar? Não? Não dá. Então no microfone. Ficar mais assim. Bom, e então, de imediato eu vi isso que talvez seja piego, eu peço desculpas a vocês, uma limpeza de alma. É uma exposição que você entra e respira uma leveza, uma integridade, não é? que anima em momentos tão difíceis como a gente está vivendo, em todos os sentidos, e então tem alguma coisa uplifting nela, não é? E isso é uma coisa muito que eu chamei de limpeza de alma. O meu amigo pintor Carlos Augusto, que eu chamo de Carlos Augusto, que é o Zílio, está aqui, e disse uma coisa mais pertinente. Ele disse que, parece que ele já até comunicou isso ao Zé, são amigos também. Ele disse que a exposição faz essa coincidência, que eu acho que é uma divisa moderna, uma premissa moderna entre a ética e a estética. Então, é isso que está ficando cada vez mais raro no meio de arte, uma exposição íntegra, não é? Onde a ética e a estética se interpenetram, se completam. Então não há nada aqui que não seja resultado de uma longa ascese de trabalho, não é? E o que eu imaginei falar, eu falo de improviso,
é que isso é resultado de uma arte que não precisa convocar o mundo para se auto-justificar. Então nós temos em geral uma ideia de mundo muito tosca, como se o mundo fosse uma completude, como se o mundo todo, mas na verdade o que existe são mundos, né? Superpostos, justapostos, e tudo mais. E a arte que vem dominando muito o cenário é uma arte contemporânea que convoca o mundo para se auto-justificar como arte. O que acontece é que ela interfere muito pouco no mundo, já que na qualidade de arte ela é muito limitada como força de ação social ou mesmo de comunicação social, e ela fica sem mundo, porque o mundo dela é o mundo da arte, né? E o mundo da arte faz parte desses mundos todos, né? E inclusive traz, obviamente, um peso histórico, né? E tem me incomodado bastante esse tipo de arte que convoca o mundo para se auto-justificar como arte. Eu acho que nem essa arte acaba ajudando ao suposto mundo e nem se sustenta no mundo da arte. Então, o que eu vi aqui, repito, a exposição já estava praticamente montada, eu senti que isso tinha uma fluência, uma flexibilidade e uma cidadania do mundo da arte, né? que o Zé, a essa altura, eu não consigo chamá-lo por Resende, né? Resende é uma cidade, né? Então, o amigo é o Zé mesmo. Então eu vi que é uma arte que não pede licença ao mundo para se tornar arte, entendeu? Então isso é o resultado de uma soma. São esforços, sim, mas são esforços sempre prazerosos, né? São esforços também inspirados. E aqui, o que se destacou no conjunto das exposições que eu acompanhei do Zé, não tem muito tempo, ou tem muito tempo, porque o tempo vai ficando um problema, eu montei uma exposição muito maior no MAN do Rio de Janeiro, e eu gostei bastante do resultado e tudo, mas ela não tinha, e aí eu fui o curador, eu montei tudo, ela não tinha esse sopro aqui, em que parece que as coisas vieram aqui, e se colocaram, e criou esse clima positivo, um clima de positividade em que a arte não pede licença para ser arte. E disse-me o Zé que ele penou o gado para obter isso que o Maneco salientou agora, o fato dele ter, eu conheço bem a galeria e tudo, mas não tão bem assim, mas eu nunca vi uma exposição, sobretudo de escultura, que num espaço de dimensões pequenas, que tomasse a galeria como essa tomou. Essa exposição tomou. Ela fez inclusive integrou as duas salas, como eu nunca tinha visto integrarem, não ficou uma coisa estanque, enfim, e sem nenhum daqueles lugares comuns, aquela pretensão de ser instalação e tudo, enfim, todo aquele vocabulário que ofereceu, um vocabulário cansativo. Na verdade, isso é uma instalação por sopro, por sopro, assim, porque ela não dá choque, ela não dá choque, essa instalação. Ela foi se moldando, e o Zé me disse que teve muito trabalho prévio para, que eu acho que vocês podem, daqui a pouco fala disso, vocês podem interrogá-lo, sobre como ele resolveu o problema do espaço. Veja, a escultura é algo que vive também com o seu ao redor. Você, muito mais que a pintura, dependendo do lugar onde ela está colocada, ela vai se modificar. Muito mais, então, uma arte contemporânea como a do Zé, eu acho que eu falei isso no texto, você pega essa escultura, se você vai levá-la para algum lugar, algum outro lugar, ou para casa, a primeira obrigação é que você sabe que você está levando
alguma coisa que está dialogando com você ou então interrogando você, porque ela não vai ser a mesma coisa em nenhum lugar que ela for colocada. Você vai ter que ter eu me refiro, claro, a essas esculturas, não tanto aos que eu chamei de relevos, né? Então, elas precisam recitar, é a relação dela com o ao redor. E isso que eu acho que o Zé conseguiu. Por exemplo, essas peças aqui, que foram as que imediatamente me chamaram mais atenção, a gente está num lugar, por um lado, elas não deixam de solicitar, não deixam de pagar também seu tributo à visão perspectivada da arte ocidental. Elas precisam de uma distância certa para serem colocadas. Por outro lado, é óbvio que elas já estão muito independentes disso, a começar pelo fato que, se perspectivas são perspectivas invertidas, né? Porque elas se projetam na sua direção e não recuam na direção de um olho qualquer ciclópe. Vejam que aí isso não é, digamos, objetivável, esse objetivo. Cada um tem que encontrar a sua posição, que é mais do que um ponto de vista, porque ela mexe com uma articulação toda corpórea, essas daqui e a outra que estão lá. Então, elas se levam isso para outro lugar, elas não são mais as mesmas, também não são outras, mas também não são as mesmas. Isso tudo é o que configura a exposição, a meu ver, um conceito moderno, contemporâneo de escultura. Eu, por exemplo, tenho muito desprazer nesse chamado parque de esculturas. Eu detesto isso, porque escultura é aquele troço que você encontra de repente. Quanto mais de repente você encontra. Um parque de escultura, uma por cima e no outro, eu não gosto disso não, entendeu? A escultura, eu me lembro de ter uma escultura célebre, claro, e nem sei se fica lá sempre, do Balzac, em Saint-Germain, né, em frente ao Demagog e tudo, que está muito bem colocado. Durante muitos anos também tinha uma escultura do Tony Smith, que é um escultor que eu gosto bastante, e no início do Central Park estava muito bem colocada. E uma vez, desculpa eu estou falando desses exemplos de fora, aqui no Rio tem duas esculturas que eu gosto. Uma do Valtércio, ali na dobra do Beira-Mar. Viu que botaram um estúpido qualquer, botou um poste ali, né? Que eles não só mexeram no negócio, porque ela está perfeita ali na curva. Me lembro da escultura, a do Zé, claro, né? Passante, e uma escultura do Venosa, que eu vi lá no Leme, que eu acho que estava bem colocada. E vi também, como exemplo negativo, uma escultura do Amilcar, o grande Amilcar, quem eu sofro muito, eu lembro, estava uma porcaria aqui, pequena, toda não sei o que, todo um negócio sem graça. E o Weissman, que é o outro grande escultor, também não tem sido feliz as colocações das esculturas dele. Então, voltando aqui, eu acho que essa é uma exposição escultórica, e esses relevos são escultóricos. Não é? De início, eu disse isso no texto, eu achei que eles, não propositalmente, mas que eles faziam um contraponto à fluência apolínea, que eu arrisquei de novo, correndo o risco da preguiça, de chamar quase coreográficas essas esculturas, porque eu acho que elas têm um movimento musical, né? E eu achei que aqui era um contraponto. Quando eu voltei aqui outro dia, eu até gostaria que o Zé elaborasse isso. Esses relevos, que eu acho que cada dia eu gosto mais, esses relevos, eles têm uma interioridade problemática, não interioridade, porque isso foi outra coisa que eu falei da modernidade disso. Isso não tem aquele dualismo do dentro e do fora. É tudo vazado, né? E o vazado é tão importante quanto a presença do material, né? Eu acho que o Zé
trabalhou assim, imagino, da seguinte maneira: ele de repente, claro, subitamente, ninguém precisa ter inspiração naquele sentido sublime do termo, mas também não é nada que se possa definir burocraticamente. Eu acho que de repente surge um campo operatório, e esse campo operatório começa pela eleição de uma matéria, no caso do Zé, foi o latão e tudo, e aí isso vai saindo um do outro. E a questão que eu colocaria para vocês muito é como definir algo que não é nem seriado, porque isso não é uma seriação no sentido mecânico, não é também uma combinatória. Trabalhei com artistas como o amigo, sobretudo Sérgio Camargo, que era uma combinatória. Não uma combinatória mecânica como o concretismo ortodoxo, em que você compulsivamente esgota as relações entre os elementos. Era sempre uma combinatória poética que envolvia uma escolha meio imponderável, mas enfim, era uma combinatória. E aqui, isso não é bem uma combinatória, né? E também não é um mero arranjo, né? Porque tem algo da singularidade de cada peça, na sua presença local aqui. Então você vê claramente que são articulações do elemento que vão funcionando. Você deve perguntar até ao Zé, também em função do espaço, né? Tem, por exemplo, eu achei muito importante aquela na quina, lá na quina, que aquela ela funciona quase no negativo da coisa e confunde um pouco o caráter ortogonal da sala, confunde um pouco, né? Então, eu fico me perguntando como nomear isso. Nomear arranjo seria muito simples e eu acho que não acurado criticamente. Chamar combinatória não é propriamente uma combinatória, porque eu não vou, combinatória é alguma coisa da ordem do discreto, né? Eu vou, né? Aqui também eu não chamaria isso de uma combinatória, embora claramente tenha alguma coisa a ver com essas torções, mas essas torções todas, né? Então, quanto mais a gente fica aqui, mais a gente vai tendo uma relação afetiva com isso, no sentido qual que você prefere. Eu vi com uma amiga aqui e ela estava falando do movimento de um ou outro, né? E esse tensionamento, que aqui é muito menos dramático, não, né? Que coisa horrível, não é dramático, né? Mas que é um tensionamento que dá fluidez, porque é espacializado, enquanto esse tensionamento aí, ele se autoenvolve. Então é um tensionamento que se autoenvolve e tem ali o que parece não ter aqui, daí essa sensação de pureza, né? É o esforço. O esforço, a resistência da matéria, né, proposital. A gente tem muitos trabalhos do Zé antes que tem isso, mas não tanto, não tão flagrantes, né? E então isso que eu achei que era tanto uma contraposição, veja, a gente, é uma vantagem, é uma desvantagem você escrever sobre trabalhos que você conhece há muito tempo, não é? E nesse caso aí, não existe o normal do Zé, mas em geral os trabalhos do Zé são muito mais problemáticos no modo como eles se transformam numa unidade estética, né? Em geral eles são muito mais problemáticos, alguns mais agressivos, e esses daqui parece uma fluência assim que tem saído num sopro, né? Esses daqui já se tensionam, são convolutos, como eu chamei. De qualquer maneira, também veja aí, de novo, apesar de eles terem sido, com razão, eles não foram compostos, eles foram colocados, não é,
em uma linha contínua, mas também não é uma serialidade, não é? Porque não são elementos discretos. Aí cada um parece que ele interferiu. Eu até me pergunto, foi com a mão ou foi a máquina? Não, mão. Tá bom. Foi. Negócio, não é? Meio de. Né? A gente não pode dizer o nome. Pode dizer. Meu pai fez um elogio a você, muito estranho. Vou falar, porque só tem aluno aqui, eu falo o que eu quiser. O meu pai, quando ele esteve doente e estava no hospital para ser operado do coração, numa época que isso era muito grave, muito arriscado. E, naturalmente, o Zé Rezende, né, que tortura pela delicadeza, porque era em São Paulo. Então ele ia a todas as lábios e tal, falava com ele e tudo mais, né? E o Zé fazia isso espontaneamente. Aí um dia o meu pai me disse assim, você disse assim, meu filho, você, esse teu amigo, o Zé Rezende, é um gentleman, é um cavaleiro. E eu gosto muito dele, eventualmente você deve cultivá-lo. Agora, isso que ele faz é coisa de garrafeiro. Nunca me esqueci disso. Na visão dele, coitado, era coisa de garrafeiro. Então, olha, você não sabia disso, não? Não. É o que dá falar em público. Né? Depois de tanto elogio, pelo menos agora eu vou poder falar, né, com uma certa tranquilidade, porque finalmente, né, Ele estava te elogiando. um comentário assim. Ele estava te elogiando. Pois é. E te elogiando a tua pessoa. Então, isso aí tem um pouco dessa, na mão. Entendendo? Então, isso não é graduado. Isso não é graduado. Isto não é sintonizado. Chegou tarde, pegou o primeiro lugar. Né? Sorte é sorte. Sorte. Então, isso não é alguma coisa gradação. E a mesma coisa que essas distâncias, esse sistema de coisa, eu acho que se eu levasse um desse para casa, que é posso perfeitamente roubar, eu vou fazer. Mas ele vai ficar muito mais agressivo, porque ele invade o espaço. Mas teve alguma coisa nesse momento existencial do Zé em que ele quis que isso ficasse numa medida, falta a palavra, não sei se a preguiça da limpeza de alma e tudo, quer dizer, mesmo a agressividade aqui, quando eu voltei para ver, umas 2 vezes, ela vai diminuindo, porque é uma torção, mas é uma torção, de algum modo, eu acho que é uma torção que faz um contraponto sim a essa fluência, porque aqui a gente para de uma maneira diferente do que para em frente às outras. Aqui a gente para, ela fala com a gente fala com ela. Aqui a gente tem de alguma maneira que se coordenar em função de impulsos díspares, né? E depois você vai dizer, como é que você fazia isso? Como é que você fazia isso? Essa mão não existe, né? Ela, você compra, ela... Então, o que há nessa coisa da mão é exatamente tirar uma ação que você fixa com esses elementos de alguma maneira. Mas a própria armação também é diferente, né? Sim, porque você torcendo, você vai ter que segurar isso de forma diferente. Quer dizer, o que não. tem... Oi? Oi, desculpe, tá? Assim? Isso. Aí eu vou gritar, né? Não, aí só o Frank Sinatra. Não vou... Mas, enfim, essas torções todas
Aqui, essas manobras são manobras aéreas, né? São manobras aéreas, e o latão, que essa matéria, quer dizer, é uma matéria eleita assim, porque o Zé, eu tinha até uma conversa muito recorrente com o meu amigo saudoso Sérgio Camargo, né? E que tem aqueles mármores sensacionais, né? Um grande artista e tudo, e que eu, que estava errado, dizia para ele que o mármore para ele, o trabalho, a matéria para ele era muito importante. E já no Zé Rezende, por exemplo, que era um artista que ele gostava, um escultor que ele gostava, não era tão importante. E ele me olhava e ele estava totalmente certo. E dizia, não, ao contrário, a minha matéria é uma matéria adequada, mais nada. Ela perde isso tudo. A matéria do Zé, não. É fundamental para a escultura do Zé a presença da matéria, porque a matéria vai variar, a matéria é parte intrínseca do dilema da escultura, do dilema do trabalho. Evidentemente ele estava certo, não é? Me fiz compreender? Entendeu? Então a própria eleição da matéria aqui, ela tem a ver com esse momento existencial, porque isto que é dourado, e outro dia o Zé me disse que ficou surpreso, agradavelmente surpreso, que se deparou com uma escultura antiga que está ao ar livre, e isso oxidou e ficou azul. Não, o cobre. Cobre. O cobre que fica azul, só fica mais escuro. Isso daí... Não, essa escultura que nunca tinha acontecido com o tempo, o cobre vai ficando azinhabrado e tende ao verde. Não primeiro. é o latão. Não, latão não. Latão só fica nessa cor meio escurecida, que eu espero que fique. Enfim, quer dizer, veja cair um pouco como no Amilcar, a matéria, só que no Amilcar propositalmente, né, existencialmente, aquela oxidação do aço cortem é fundamental para dar a estrutura temporal para a escultura, para ela não se resumir à sua combinatória, mas não para ela se resumir, é outro caractere da peça do Amilcar. Eu vejo então que a própria matéria aqui, ela tem alguma coisa que indica isso que o Zílio chamou dessa coincidência da ética e da estética, que é uma premissa moderna por excelência. Por que é moderna? Porque eu me lembro de Nietzsche fala uma coisa assim, no momento que ele diz, porque no final das contas, o que importa é o gosto. Veja, o gosto, não o gosto no sentido mais banal, decorativo, né? Mas o gosto é aquilo que envelopa, né? Que envolve toda a pessoa, então alguma coisa de mau gosto é alguma coisa que ofende a estética e a ética, né? Um pouco aquela divisa socrática da ignorância como a feiura da alma, né? Que ele chamava. A ignorância é a feiura da alma, né? E para nós modernos, essa coincidência de ética e estética é fundamental, né? Então, o trabalho vem a ser nessa conjunção fluida, né? Então, repetindo, ele não pede ao mundo licença para acontecer. Mas, por outro lado, ele só acontece porque ele está radicado no mundo da arte, historicamente falando, né? Conceitualmente falando, filosoficamente falando. Existe uma coisa na cultura ocidental e em outras, né? Que é a arte, que é a questão da arte, e ela não vai ser erradicada por todas as tentativas do BBB ou do que seja. E o fato do trabalho vir a ser sem pedir licença
e ao mesmo tempo sem ser arrogante, né? Ou você se aproxima dele. Com esses problemas que eu falei inicialmente, ele tem que ir além disso. E aí essa continuidade foi muito pensada no sentido de que esses 3 trabalhos e o último são o mesmo, exatamente o mesmo trabalho, ele só está disposto na parede de formas diferentes. Isso faz necessariamente, embora preservado uma certa individualidade que eu acho que eles têm, um movimento que vai também favorecer a integração desses 2 lugares. Aquele do canto, na outra sala, é idêntico ao que se desdobra nas 2 situações do chão. Então, toda essa fluidez foi pensada em função desse lugar. Então, quer dizer, de fato, olha, eu agradeço muito o convite, mas foi um problemão que eu tive que resolver. Enfim, mas foi exatamente o grande atrativo para eu pensar a exposição. E, fazendo isso, eu acho que me abriu a possibilidade de trazer trabalhos menores, porque o habitual confrontado nesse lugar seria trazer trabalhos já feitos, adequados em escala ao que era disponível aqui, que era exatamente o que eu não queria fazer. Eu queria exatamente fazer uma intervenção que fosse pensada neste desafio. E aí esses trabalhos menores, que até já existiam, eu pensei que eles poderiam, de certa maneira, dialogar com essa outra situação e sem o risco que eu acho que se fosse pensado os trabalhos pequenos na escala adequada ao lugar, seria quase possível ser confundido essas ações como se fossem objetos. E eu acho que tem uma questão que diferencia muito, porque o objeto, em geral, ele tem um espaço resolvido nele mesmo. Então, ele pode estar numa base, ele pode estar no chão, ele pode estar em vários lugares, mas escultura não. Então, esses trabalhos, eu acho que eles exatamente reunidos aqui, eles perdem essa característica e se demonstram mais escultóricos do que se fossem vistos isoladamente. Então, esse contexto todo, eu acho que é o que, de certa maneira, foi o sentido, vamos dizer, uma condição de significados que eu acho que, ao resolver, esses sentidos agregaram, somaram-se ao trabalho que já tinha sido pensado, ou seja, eles ganharam com essa solução que a condição aqui me desafiou a resolver. Então, sobre a exposição, era mais ou menos isso que eu poderia falar. Eu não vou responder as questões todas levantadas, vou deixar vocês falarem, porque eu acho que, de alguma forma, a ideia de uma conversa é também envolvê-los enfim, no que a gente pode desenvolver a partir do que está feito aqui. Obrigado. Então, convido vocês a fazer pergunta. Eu repito o que eu digo sempre em aula, que arte, ninguém tá nunca certo, né? Também ninguém está nunca errado, né? Então, não se inibam, né? Podem fazer perguntas todas e a gente... Oi? Obrigado. Desculpe. Eu estava dizendo que em arte nunca ninguém está certo, no sentido, digamos, matemático do termo, e também com isso nunca ninguém está errado, desde que a pergunta seja feita a partir de uma convocação legítima, autêntica da pessoa. Às vezes vocês podem pensar que isso está longe da verdade do trabalho, mas não está, porque não tem um certo e o errado a priori, em arte. Então, as perguntas se validam a partir dessa autenticidade da pergunta, né? As respostas se validam assim. Então, convido vocês a falar. Eu sei que tem alguma coisa aí, né, que não é comum no teu trabalho, na exposição. Essa exposição, ela ficou muito redonda, ela ficou muito perfeita. Palavra que também não gosto, né?
perfeita, que nem é típica do trabalho do Zé. Ela ficou muito redonda, ela ficou muito perfeita e o Argan dizia, mas não é o meu caso, que as Madonas renascentistas tinham a melancolia da perfeição, né? Que a perfeição é melancólica. Já Aristóteles, hoje se sabe que não é de Aristóteles, vinculava a melancolia com o gênio, né? Os grandes artistas, os grandes estadistas e os filósofos sofriam de melancolia. Não é o teu caso. Mas o que eu acho difícil de falar aí, não foi difícil para mim escrever o texto. Ele saiu somente, só faltava essa, né? Só se fosse burro, né? Uma cavalgadura, porque eu conheço o trabalho de trás para diante. Mas, se alguma coisa, o problema de falar a exposição é que ela é uma coisa só, né? Paulo Sérgio, você acha isso também? Acho que eu queria até fazer um comentário sobre o sofá. O nome falou tudo que era importante nessa exposição, e essa exposição, para mim, tem um caráter, ele chama a atenção agora nesses comentários, não é? Absolutamente inédito nas exposições do Zé Rezende, que é essa unidade, a ausência de conflitos, né? Porque todas as exposições do Zé, cada obra estava em tensão com a que estava ao seu lado. Aqui é o contrário. Nós temos 2 cursos de História da Arte aqui dentro, muito distintos. Aqui nós temos Pavel Florienski, ou seja, a perspectiva invertida. Pavel Florienski foi aquele que foi o Da Vinci da Revolução, depois assassinado por Stalin no final dos anos 30. Né? Ele ajudou o Trotsky na eletrificação, projeto de eletrificação da União Soviética, e foi um grande historiador da arte, teórico da arte. E mostra nos ícones russos a perspectiva inversa. E essas esculturas, o Ronaldo chamou a atenção disso na primeira fala dele, logo no início, é a perspectiva inversa. Ou seja, é o que organiza os ícones russos. Ou seja, é a perspectiva ao contrário. Ou seja, a linha do horizonte está em você, no observador, e não no fundo do quadro. E isso o Ronaldo chamou a atenção, é muito importante nessas esculturas. E segundo, outro elemento que, não sei se foi o Ronaldo ou o Zé que já falou, elas são a mesma em posições diferentes. E todas são diferentes umas das outras, mas, no entanto, são as mesmas. Os elementos, a estrutura, a organização são interessantes. E aqui nós temos, ao contrário, uma aula de tensão. Né? Nós temos aqui um curso inteiro de como a arte te coloca em tensão. Tensão no sentido mesmo da palavra física, da força que está sendo exigida para a coisa se organizar. Enquanto aqui ela parece que se organiza automaticamente, parece que se for lançada e ficou pronta, de repente aqui nós temos o contrário, tudo em tensão. A fala do Ronaldo, não somente o texto eu li, já li, reli, tudo bem, não somente o texto, mas a fala do Ronaldo é muito importante, porque o Zé é muito sóbrio demais ao falar do trabalho dele, entendeu? E é muito discreto demais. Eu me lembro da primeira exposição que eu organizei do Zé em 1980, conversando com o Simeão Leal, o velho Simeão. Renato Simeão. Estou pedindo uma salva de palmas para ele. Pois é. Eu conversando com o Simeão Leal, no Zé Rezende no início, as peças todas tinham uma unidade muito discreta,
elas se organizavam. Tem uma que está com você, que é aquela que está aí, que tem o cabo em tensão. Tá vendo? Hein? Tá vendo? Tem uma que está comigo, por enquanto ainda não está vendo. Está aqui o cabo vasto, que tem o cobre já azulado, o cobre já está azul. Agora, o interessante é que, apesar dos elementos em comuns que elas tinham entre si, elas se diferenciavam radicalmente umas das outras. E você chamou a atenção disso aqui, dessa novidade numa exposição do Zé Rezende. Mas só fazer um comentário, eu acho que isso só reitera mesmo. Foi um problema que reuniu aqui um trabalho. Ou seja, eu também concordo, nunca fiz uma exposição em que essa disposição se tornasse tão fundadora do trabalho, que eu considero essa exposição um trabalho. Porque, enfim, aí a condição do espaço foi tão rigorosa que isso aconteceu. Quer dizer, lembrando que o Ronaldo, que a última vez que eu expus no Rio foi no MAN há 11 anos atrás, agora 12, sei lá. Então, quer dizer, houve uma retomada do projeto, mas lá exatamente era uma exposição em que os trabalhos eram muito diferentes, eram muito poucos para tomarem todo aquele espaço do saguão do MAN. E eu me lembro, quer dizer, também tem essa coisa que eu acho que tem que ser colocada aqui, que essa parceria com o Ronaldo, ela vem de longe. E eu me lembro que na exposição lá do MAN, num determinado momento, o Ronaldo disse, falta um trabalho aqui. E eu tive que inventar um trabalho, que aliás acho que foi da exposição muito importante mesmo, e que foi feito. Aqui, a situação já constituída, porque eu acho que quando o Ronaldo de fato viu a exposição, ela era essa solução que estava aqui, que eu acho que é um trabalho, quer dizer, são vários unidades, seguramente, mas o problema era comum. O problema a ser resolvido era dessa possibilidade de ter esculturas aqui, quer dizer, se tivessem coisas muito diferentes, não tinha condição. Então, eu acho que existe mesmo essa diferença em relação às exposições, enfim, ao meu trabalho de uma forma geral, cada um é diferente muito do outro, ou seja, cada um cria um problema próprio que difere muito, e aqui não, aqui eu acho que há mesmo uma decorrência desse desafio que foi. O Ronaldo não deixou de lembrar uma questão, que é a questão musical, está presente nessa exposição. Eu queria fazer uma observação. Tem uma linha aqui, e há as dissonâncias. Né? Se há consonância numa parede e há consonância em outra, e essa linha, o fato de obedecer a uma linha, não, enfatiza muito esse caráter das dissonâncias existentes. Aqui, sobretudo, né? Porque aqui me parece... eu ia falar isso antes, pensando hoje, desculpa. Eu ia falar, eu não dou mais aula, perdi o timing, né? Então, eu ia mencionar isso, o aspecto musical. Eu vou deixar o Paulo falar lá. Eu até queria fazer essa observação, José, Ronaldo e Paulo, que justamente em relação à variação, como se você disse mesmo, como se fosse um trabalho só que se varia, e tem muitas variantes, que eu vejo mais em relação aos intervalos, como ele desenha com o espaço, né, mesmo, de diferentes maneiras, mas tendo a mesma estrutura. Esses aqui não tendo um centro, digamos assim, tendo o próprio espaço como lugar onde ele recorta e varia. Não é um trabalho serial, como você diz, mas tem as variações da música do Decaforte, que você tem as diferentes ordenações, enfim, modulares, né, de um mesmo conjunto de intervalos, né? Então eu vejo muito como um desenho de intervalos. Nesse sentido também uma relação muito bonita e musical também com relação de escala no espaço. No sentido de que é como se a escultura prescindisse da escala, no sentido de que ela está reduzida a um conjunto de princípios que se desenham, aqui no caso, dentro do próprio espaço, já que elas são de fato um desenho da arquitetura, e naquelas ali, na verdade,
Só se eu ficar em Como pé. tem um centro, assim, uma espécie de centro tonal ali, uma coisa que junta elas com uma forma de tensão. Que Ali, Paulo? Aquelas ali, exatamente o contrário Uma dessas. disso- Eu aqui acho que há uma possibilidade de juntar isso ao minimalismo e à música minimalista. Sim, Né? sim. Aqui. E aqui, o Paulo Sérgio falou muito bem aí, da perspectiva invertida aqui. Aqui tem uma perspectiva não invertida, porque a gente tem que olhar para dentro. Só que quando a gente olha para dentro, não encontra nada lá dentro. Isso retorna, mas a gente tem que olhar para dentro. Enquanto aqui, o trabalho vem para nós. E ali eu me pergunto, Paulo, essa dissonância é porque o Zé fala muito desse caráter musical. Eu me lembro dele falando sobre a exposição do Amilcar, dizendo que ele achava que ali tinha alguma coisa musical que ele pensou que ia ser uma coisa mais pronunciada e não foi. Você não deve lembrar disso, né? Não, que foi do lado da Praça Tiradentes. Que é aquela que... Lembro. Foi alguma exposição do Amilcar e que você pensou que a síncope ia ser mais pronunciada. Sim. Né? E que não Achei foi, que não era o era book colocando achei que defeito, era o não. book do Amilcar. Por aí, né? Não é colocando defeito nisso, é só salientando. Tem umas cadeiras aí, não, Maneco? Não, mas sobre fechar, eu vejo que tem esse vazado, né, que pronuncia os intervalos, né, que também unifica tanto esse trabalho quanto esse. E esse vazado é como se fosse o silêncio, que é o vazio do espaço. O silêncio, eu acho que todo mundo que viu, eu acabei de falar com a Isilda ali, que a gente encontrou por acaso no café, que ela subisse antes e visse sozinha essa exposição. Essa exposição, ela tem um silêncio e ela tem, aí o Paulo pode até corrigir, a mim, que fui formado muito no jazz, né? Na escuta do jazz, e no improviso, o metal sempre me lembra, um ataque de instrumento de sopro. Um timbre. Né? Um timbre, uma ressonância que aqui está muito... Está muito evidente aqui. Está muito... se eu tivesse que fazer uma relação, brilha, né? não faria tanto com o jazz, que às vezes eu faço com ele, o jazz pode estar aqui. Aqui eu vejo mais no Steve Reich, né? É uma coisa menos chata, né? Mas eu vejo alguma coisa do minimalismo. Agora, o que faltou dizer, Sérgio, que você podia dizer alguma coisa, ou Zílio, tenta ser de gente capaz aí, é que, ao contrário do minimalismo, o Zé não teve medo a partir de um certo momento, que eu não sei antes, mas que teve sempre. Ele não teve medo do antropomórfico. Porque ele não teve medo, porque isso aí é muito antropomórfico. Remete a uma estatuária toda. Entendeu? Então, ele não teve medo, embora, se eu tivesse que vinculá-lo a algum escultor, dá para vir aí atrás? Sim, sim. Eu não vincularia ao grande imortal Brancusi. Eu vincularia isso muito mais ao Picasso, escultor. Isso aí mais ainda, hein? Agora está me ocorrendo. Troca para cá, pega de lá, né? Só que não é mais picassiano no sentido que aquilo tudo é inaugural, né? Mas tem uma topologia aí, né? Como aqui uma topologia no sentido de negação de figura e fundo, de tudo isso. Mas eu acho que, estou falando muito já, vou parar, fiquem tranquilos. Tá? Eu acho que é uma exposição para ver sozinho, para sentir o silêncio da música. É musical. Eu arrisquei, inclusive no texto, a falar em coreografia. Uma amiga minha que trabalha com o corpo, Maria Nujaim, esteve aqui, eu recomendei a ela
viesse sozinho e visse aquilo sozinho. Para minha surpresa, depois eu vim encontrá-la aqui, a minha surpresa, as peças que chamaram mais atenção a ela foram aquelas duas menores no chão, que eu acho que são as que estão pagando um tributo mais sério ao espaço. Mas como ela dança, é dançarina e trabalha de corpo, não uma dançarina convencional. Mas trabalha, talvez ela tenha ficado mobilizada, né, por aquilo que está tão vivo. Né? Então, aquela coisa, Paulo Sérgio, você falou muito interessante, que a diferença do Zé é que aqui, eu repito, claro, eu não montei, eu não fui curador nem nada, mas no MAN era uma coisa tão complicada que eu fiquei 2 dias montando, muito grande, tudo, você não vai lembrar disso. E, bom, aí uma hora eu digo, terminei, não vou tirar mais nada. Os caras da montagem, aliás, o pessoal da montagem muito profissionais, gentis, já estavam pegando as coisas, tirando. No último momento eu vi que tinha uma escultura muito perto demais daquelas casas de caracol. Os caras estavam quase no elevador de olha, desculpe, que a gente tem que afastar. Era aquela aranha que você vê, aquele negócio todo, né? Então, para ver a dificuldade aqui, a gente não tem o que mexer, né? Está tudo, né? Então, por outro lado, a gente fica sem querer usar essa palavra harmonia, porque não é da ordem do harmônico. É mais polifônico. Não é da ordem do harmônico. Só para te dizer, teve sim, aqui, bom, lá teve exatamente essa coisa de um trabalho que era mais complicado mesmo de... Agora aqui a responsabilidade, e eu acho que essa parceria do Ronaldo, quando a gente está fazendo o trabalho, eu brigo muito com essa palavra curador, porque eu acho que o Ronaldo não é essa palavra que se pouco generalizou como curador, porque a gente teve uma parceria que é de dentro do trabalho, né? E eu acho que isso foi muito claro, e aqui que ele disse que está tudo pronto, mas quem decidiu que aquela peça devia estar lá no final para dar a integração, e foi uma ideia que eu não tinha pensado, foi ele. E também a última situação lá, que ele trocou um trabalho, que estava sobrando, pôs outro e tal, enfim. Eu acho que tem houve mesmo, quer dizer, o texto veio já feito também, praticamente, quando a ideia da exposição foi transmitida para o Ronaldo, mas eu acho que, não sei, eu fico assim muito contente, e aí vou me estender um pouquinho mais para não voltar aos agradecimentos, mas tem uma coisa que talvez seja um vício de comparar o São Paulo ao Rio de Janeiro. Desculpe fazer uma motivação tão absurda, mas é um grande prazer, que eu acho que é muito raro de se ver, e aqui eu encontro isso, que é a possibilidade de ter esse diálogo todo que se dá, embora tenham havido vários elogios pessoais, mas está se pensando na exposição. Isso hoje é muito difícil você conseguir e eu acho que o Rio de Janeiro, que acho que sempre me tratou muito melhor do que a minha terra, São Paulo, isso é possível, porque em São Paulo é muito difícil isso acontecer. Então, acho que só queria dar esse depoimento de agradecimento nesse sentido. Então você não deveria ficar tanto tempo sem expor aqui. Isso é verdade. Mas eu fiquei pensando sobre esses aqui, que eu adorei esses. Não, eu só gostaria de dizer que eles parecem ser a parte de uma exibição. Esses todos aqui, eles se mostram, se exibem, eles quase que dizem, olha o que eu posso fazer. Então é o mesmo corpo propondo várias situações, né? O outro lado, todo mundo já falou dessa tensão, parece que vai desarmar tudo a qualquer momento, né? Mas é isso. O difícil,
Bom, a gente não ficar tratando isso como harmonia, né? Não, porque essa palavra harmonia, na verdade no grego, a harmonia já é a dissonância. A harmonia é um encontro conflituoso de dois sons, no grego. É o que eles chamavam de harmonia. Desde lá, então, a harmonia já significava o encontro conflituoso de dois sons. Depois a harmonia foi sendo domesticada, né? Virou consonância. Virou consonância. Né? Paulo Sérgio entende muito mais de música do que eu, entendeu? Virou consonância e tudo. E a harmonia, então, e não cola um pouco aqui pelo seguinte, eu acho que isso aqui tem alguma coisa do sopro, né? Não aquele sopro adâmico, porque prestem bem atenção. Também, isso não é criacionista. É corpóreo, mas não é criacionista. Ou seja, isso não está supondo um a priori da criatura. Tá? Isso daí é corpóreo. Tá? E vai sendo corrigido por essa tensão aqui, por isso. Então, eu sei da harmonia. Agora, essa inteireza, essa coisa toda, já que o Zé lembrou, eu posso falar que o único mérito que eu tive aqui foi dizer para o Zé botar um trabalho desse lá na outra sala. Que aí juntava uma coisa com a outra. Né? Infelizmente, a gente não pode fazer isso na vida. E Platão já disse que o homem morre porque não junta o princípio com o fim. Né? Ao contrário da physis. Você espera um momento que ele é mais velho. Ele é mais velho. Não, eu queria só falar uma coisa rapidamente, talvez cabotinamente também, puxando a brasa para a visão geracional. O Ronaldo disse que eu tinha falado que a exposição do Zé une estética com ética, né? Não deixa nenhum tipo de intervalo nisso, as coisas estão intrínsecas. Né? Eu acho que remete assim ao mais puro princípio do construtivismo, né? Sendo que o Zé, evidentemente, não é um construtivista, porque tem toda a experiência posterior do construtivismo brasileiro, de uma visão dele de vivência e superação disso, eu diria, atendendo com uma certa ironia que o trabalho dele muito sofisticadamente tem. Eu não vejo aqui Picasso, não vejo Tatlin. Quem? Tatlin. Quando vi, também me associou mais a coisa do Tato. Tatlin sai do Picasso. O Picasso, né? O Picasso. O Picasso consultou, porque o Tatlin foi o ateliê do Picasso e ficou impressionado com as peças de quina, como é que chama aquilo? Contra-relevo. Mas é bem lembrado do Tatlin, até porque o material é muito mais Tatlin do que Picasso. E o que eu vejo é esse princípio assim, histórico, fundamental do construtivismo, né? Mas sem a ingenuidade da positividade construtivista, né? Já com uma certa ironia de distanciamento em relação à história. Né? E eu fico muito orgulhoso de pertencer à mesma geração, porque um colega meu consegue manter, né, na cultura brasileira essa positividade, né, no sentido de civilizatório mesmo, né? Civilizatório. Né? A nossa geração é uma geração que viveu a utopia da construção de Brasília, estou falando em termos formais mesmo, não termos políticos.
em tempos formais, viveu a constituição do construtivismo brasileiro. Acho que Motesto, enfim, todos nós tivemos um pouco esse mesmo caminho. Dr. Vergara aí, enfim, sem querer fazer memória, né? Mas enfim, Malas Artes foi quando eu aprendi isso também, foi com o convívio com vocês. Mas esse elogiozinho, muito bem feito, você vai ter que engolir. Muito bem feito. Voltando assim, para a questão formal dos trabalhos, né, foi falado muito dessa questão da tensão. Então, a minha visão esses trabalhos de relevos, eles têm uma tensão intrínseca neles, né? Você pode deslocar ele para um lugar para o outro e ele vai continuar com a mesma tensão. Agora, esses daqui têm uma tensão incrível contra a parede. Essa peça aqui, se tirar, desmonta, né? Seu nome é? Miriam Glass. Miriam, mas o problema é que isso aqui... Deixa com ela. É que a sensação que passa aqui é que esse movimento não foi tenso, né? Foi quase coreográfico. É mais flexível, porque não tem a mola. E não tem essa torção quase. Agora, eu acho que você teria razão, e o Zílio falou do Tatlin aí, muito bem falado, com aquele lado do fundo, do canto. Invertido. E eu acho que o Zé foi instintivamente, porque pelo menos para mim, quando a gente entra numa sala, o olho foge para a diagonal da direita. O meu, quando eu entro numa sala, o olho foge para uma diagonal da direita, porque a gente lê, né, assim. E ele botou aquilo ali. Se não põe aquilo ali, esses três iam ficar isolados e paradoxalmente não iam se constituir como unidade. E aí somar 1, 2, 3. E a gente ia ficando 1, 2, 3. Aquele botou aquele lá no canto lá. E nessa tensão na parede se aproxima até mais do Tatlin. Agora, eu acho que o que você falou, eu acho que esse elemento mesmo dá corpo a isso. Quer dizer, isso sim, porque se ele fosse desmilinguido, ele não teria corpo, né? Eu acho que nesse sentido esse corpo se constitui por causa disso. Agora, é sempre meio, de novo, com o Zé, eu acho que eu devo ter repetido esse adjetivo exaustivamente, tem algo sempre do precário, né? Porque olha que isso tudo foi arrumado, né? Mas esse aí eu não consegui falar de precário, falei delicado. Falando de precariedade, uma coisa que me chamou a atenção também, quando a gente bota um objeto na parede, né, uma instalação, a gente se preocupa em esconder o ganchinho. Né? Eu sempre olho de lado, assim, como é que foi pendurada a peça. E aqui esse ganchinho aparece. Eu queria perguntar se ele faz parte da obra para você. Sem dúvida. Não, porque senão... quer dizer, se você tivesse... Poderia, por exemplo, resolver que a conexão entre duas partes ali servisse de apoio. Mas se você fizer isso, a peça, ela sozinha, solta em cima de um lugar, por ela se mexer, você vai ver que ela tem várias possibilidades. E essas possibilidades ali acabam sendo determinadas por esse visível tensão que aquilo está... Mas poderia ser um parafuso com uma cabeça dourada, uma coisa mais... não, mas designer não é. Mas você botaria isso aqui em pé, não? Bom, não, estou dizendo, se você tirar aquilo estou aqui... perguntando se isso é passível esteticamente. Autossustentável. Olha, eu acho que eu não podia nessa exposição. Não, nessa exposição não, mas eu acho que ele pode ter uma autonomia, sim. Ele morre. Ele ali, você mexe nele ali ou ele... Não, ele tem... Se ele está penso ali, ele leva isso a fazer esse movimento e tensiona, se segura na parede, né? Não tinha me ocorrido que ele pudesse ficar em pé na vertical. Ele primeiro vou morder, porque esse bicho morre. Ele não ficou tão bem aí que eu não sei, mas é aquela coisa de
A única Seria coisa bem que... do teu trabalho isso. A única ter. coisa que você teria, se ele está solto e está indo em cima, é que acontece um pouco o que ocorre com aquele trabalho, porque cada vez que você muda ele muda muito e vira outro, né? Então isso teria. Mas eu acho que aqui a provocação tinha esse diálogo com a parede, né? Que ali tem, aqui também ganha a peça, estando ali em tensão com relação a como ele se suporta tensionando a parede, né? Bom, sobrou um pouco da conversa, eu acho que não é obrigação, mas é um prazer dizer para a Estela, para o Maneco, que isso não deixa de ser uma resposta à galeria, ao projeto da galeria, à integridade da galeria, eu acho. A galeria tem um pouco, então eu acho que pode ser o Rio de Janeiro, pode ser muito mais esta galeria no Rio de Janeiro. Essa galeria que expõe trabalhos, não é, de arte e tudo. Enfim, o projeto da galeria. Né? Eu acho que e também tem esse negócio do momento existencial em que, à medida que a vida vai passando, você consegue, enfim, porque em tese seria um lugar muito, muito hostil à escultura. Né? E isso para você foi um motivo de superação para fazer uma integração. Então, e aí, como já era um lugar hostil à escultura, você transformou o lugar num lugar positivo para a escultura. Acho assim, porque não teria graça nenhuma você transformar isso em problema para a escultura, porque já seria problemático, não é? Já que, por exemplo, no Saguão do Man, que é muito bonito e tudo, mas ele tem uma aura de austeridade que entrava em choque com o caráter de rudimento, não é? Rudimentar, trabalho rude, e a gente tinha que fazer um jamã ali, aqui, ao contrário, você tinha que solucionar um problema de espaço. E acho que te ajudou, não é bem a palavra, mas acho que aí é a galeria múltiplo, não é? O trabalho que ela vem fazendo, que tem um pouco essa premissa moderna da ética e da estética, né? Que me parecer isso. Eu já vi outros trabalhos aqui, enfim, o trabalho do Maneco eu gostaria que fosse reconhecido, da Estela, do Maneco, que eu acho que tem a ver também com essa dimensão que o Zílio falou bem, né? Civilizatória, né? E nós começamos, eu até escrevi um texto lá em Prisca Zero, não sei quando, falando do mal-estar na exposição, citando Freud, né? Mal-estar na civilização, mal-estar na exposição. Agora, esse mal-estar na exposição caducou, né? Porque o mal-estar já está geral, né? Agora, com um mínimo de bem-estar, né? O mal-estar já está ali. Essa questão civilizatória, e eu vejo também, você falou muito do Rio, de São Paulo, mas eu vejo que teria que ser um artista paulista para ter esta relação tão íntima com a construção. Não o construtivismo, não a construção. O fato de uma cidade que está sempre sendo feita. Essa sempre tem alguma coisa precária, né? Tinha, sobretudo, na tua São Paulo, na São Paulo que você cresceu, na São Paulo que eu vi muito esse elan de construção. Né? Eu tinha um amigo paulista que dizia, daqui a pouco vocês não precisam vir ao Rio, porque São Paulo vai chegar aqui. Então essa era a ideia de São Paulo. Eu acho que você
moveu isso, me parece, entende? Embora eu desconfie muito dessa questão, quando quero fazer uma ontologia do Rio, de São Paulo, trabalho do Rio, trabalho de São Paulo, nada, mas eu acho que você é muito um escultor, não vou te xingar, não, mas é um escultor paulista, né? Vou romper, gente. Por causa desse, bom, o Amilcar é mineiro, né? Só podia sair de Minas, aquele dadaí todo, né? Entendendo? E o Camargo era muito carioca, um outro Rio de Janeiro, um brilho. Eu me lembro quando eu fui ao ateliê do Sérgio Camargo, lá em Massa, e o Guy Brett estava comigo, teve a mesma sensação. Era um inverno em Massa e tinha uma luz cegante que parecia a luz de Jacarepaguá do Sérgio, parecia uma luz tropical, carioca, embora fosse inverno. Então, a questão da luz no Camargo, a questão da luz no Amilcar, e aí no teu caso, a questão da matéria, que o Sérgio estava certo e eu totalmente errado. A presença da matéria é fundamental, isso não seria a mesma coisa em outra matéria. E essa sensibilidade para a matéria tem a ver com, eu já falei uma vez também, tudo mais, né? Mas enfim, de canteiro de obras, né? Uma catedral no canteiro de obras, né? Porque isso parece alguma coisa que está não tanto aqui, mas em outras questões. E o Zílio lembrou muito bem o caráter construtivo disso, e mesmo o quanto para nós todos foi importante o nosso construtivismo, sobretudo o que ele teve de fluido, de flexível e de ter uma cidadania no construtivismo que não era, aí sim, ao contrário do concretismo paulista, que era muito ortodoxo, que era o nosso... Eu queria falar só uma coisinha. Falar que eu Toma na tenho frente, pô. Porque filma você. Não, é o seguinte, eu queria deixar... Há uma contribuição da Estela e do Maneco com essa galeria ao Rio de Janeiro, apesar do espaço modesto, mesmo comparado com outras galerias aqui do Rio de Janeiro, que tem até um currículo muito bom, né? O último barrão que eu vi foi maravilhoso, nas cavalariças lá, no Jockey, na carpintaria. Agora, essa galeria aqui tem uma postura. Agora, eu quero acrescentar uma coisa, porque a história da galeria é recente. Eu quero dizer o seguinte: a escultura de José Rezende mudou completamente o vernáculo da escultura brasileira. Ela é pós-construtiva de uma maneira radical. Ou seja, ela encerra um capítulo e abre outro capítulo na história da escultura brasileira. Tão importante quanto os textos de Ronaldo Brito, nos anos 70, mudaram a dicção sobre a arte brasileira. Falar de arte brasileira no exílio de Mário Pedrosa foi retomada com a dignidade extrema, mas com uma categoria intelectual elevadíssima e uma atenção para a arte, estritamente para a arte, de uma maneira absolutamente nova, que são os textos do Ronaldo Brito, a começar pelo jornal, aqueles do jornal, que a Sueli conseguiu reunir num volume, mas o livro Aparelhos, em torno da obra do Valtesso Caldas, e o texto que mais tarde eu tive
o orgulho de comprar os direitos estava com Marcos Marcondes e repassar para a Funarte para ser editado sobre o neoconcretismo. Essas são coisas antológicas, ou seja, nós estamos aqui diante de momentos da história da arte contemporânea brasileira. A história do Maneco e da Estela, uma história mais recente, mas é muito importante sublinhar que depois de Amilcar, depois de Weissman, depois de tantas pessoas tão importantes, há uma reinauguração da escultura no Brasil na obra de José Rezende. E os textos de Ronaldo inauguram uma dicção nova sobre a arte, dando uma estatura ao texto de arte no Brasil, que quando traduzido, ensina lá fora o que é escrever sobre arte. Tá? Quero ver agora. Olha o que aconteceu comigo. A resposta que eu tenho para o Paulo Sérgio é que os meus textos iniciais, como eu acabei de dizer no bar, acabei de dizer ali no café, que o meu modelo eram os textos do Paulo Sérgio sobre o Antônio Dias. Não deu para ouvir aqui, Ronaldo. O meu modelo inicial eram os textos do Paulo Sérgio, que era um pouquinho antes, sobre o Antônio Dias. Que eu sou um crítico de ateliê, eu sou um crítico de estúdio, sou um crítico do vir a ser dos trabalhos. E isso eu encontrei pela primeira vez nos textos do Paulo Sérgio, lá, quando estava na Europa. Estou falando da rigorosa verdade, entendendo? Estou falando da rigorosa verdade, era o meu modelo, e o Mário Pedrosa muito menos pelos textos do que pela postura intelectual dele, a coragem intelectual e política dele, mas se tinha algum modelo inicial meu, já falei isso em entrevistas e tudo, é muito chato ficar falando essa coisa, mas a lembrança, eu acho, para completar, sempre com um elogio, eu acho que o que dá um prazer e orgulho para a gente é, por exemplo, o que o Maneco está fazendo com a Estela, prosseguindo o que nós fizemos. O que nós fizemos e fazemos. Eu acho que essa é a coragem. Quer dizer, prosseguir não significa que esteja pronto, ao contrário, tentar manter uma integridade da ética e da estética num mundo cada vez mais caviloso, cada vez mais da mercadoria, da arte e tudo mais, não é? E que vai levando a gente a quase não, a mim, por exemplo, a quase não frequentar galerias, porque a própria a aura da galeria parece que conspurca o trabalho. Vai conspurcando o trabalho e tudo. E quando tem alguma coisa, por exemplo, há pouco tempo, eu me senti obrigado, não no sentido ruim do termo, obrigado no sentido assim, moral, quando eu vi na galeria da Anita Schwartz, que tinha uma exposição que tinha a ver com Schoenberg, que era, eu nem conhecia o Paulo ali, tinha um trabalho do Voltaire, tinha um trabalho do Daniel Feingold, que está por aí, e só o nome Schoenberg, eu digo, e eu não conheço o Schoenberg, conheço muito pouco, nunca cheguei ali, mas eu me senti obrigado. Era Klangfarben Melody o nome. E Schoenberg tinha aquela coisa toda, eu falei, não, isso eu tenho que ver. Foi uma forma de chamar você. Eu digo, isso eu tenho que ver, porque em geral o que a gente vê aqui são exposições convocando gente para midiáticas, entendendo? Publicitárias, tá? Isso tudo vai é esse o problema, o dilema que eu não vou resolver, em que uma geração que nasce sob o signo da revolta, com a ditadura, da revolta com um mercado
muito incipiente. Depois dessa mesma geração chegar a um determinado ponto, ela precisa do civilizatório. O que a gente vê o ao redor da gente então, estava comentando que não queria falar disso, mas é que, claro, a necessidade de defender a democracia como tal, não é, leva as pessoas, talvez seja obrigação delas, a tratar a democracia como um objeto pronto, um tijolo, quando é óbvio, já Platão já dizia que a democracia, se não tiver um signo ascendente, termina na tirania. Né? Então, que democracia não é só isso politicamente correto, Constituição, democracia é alguma coisa de um processo de autocorreção contínua. Mas as coisas às vezes estão de uma maneira tão bruta que é impossível falar isso. Não sei se eu estou me entendendo. Quer dizer, é impossível dizer que não existe democracia sem uma autocrítica da democracia. Senão a gente vai terminar no BBB. Né? A gente abre o jornal e vê a tela do computador e entra em depressão. E, no entanto, isso que o Zico chega aqui e tem um respiro civilizatório. Não sei, essa é a minha sensação. Eu também não quero achar que isto é alguma coisa que um jovem tenha que sentir. Jovem tem um outro sentimento do mundo. Eu não sei se eles compartilham disso, não é? Porque as gerações estão descontínuas, não é? São uma descontinuidade entre elas. Mas para nós viver, e eu não acredito muito em geração no sentido, mesmo porque na nossa geração estava cheio de, não importa, mas isso então por isso que a gente chega aqui na exposição e tem alguma coisa aqui da ordem de uma história, né? de um outro Brasil, um Brasil reflexivo, né? De uma outra democracia que não é alguma coisa que a gente se sinta excluído, que a gente se sente excluído, né? E fica no caso Augusto ainda não aprende. Eu agora sou, depois eu te dou uma aula. Ontem eu liguei para o Zé sem querer. A minha especialidade é ligar sem querer. Deixa eu ligar. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Se alguém quiser falar mais, Não dá para dar uma pergunta? Claro. Botei aí. Não sei nem se tem O microfone é um negócio mais do constituinte. Eu queria voltar aqui. Tá ligado no microfone? Eu não queria deixar escapar, porque é uma percepção muito pessoal, assim. Mas assim, é do caráter assim, mais Microfone. Ele está com o microfone, tem que falar sem querer. Assim, Daniel, vira mais. Não, eu vejo assim uma situação bastante anti-arquitetônica, no sentido construtivo dessa situação anti-arquitetônica, porque eu estou separando os lados, porque eu acho que eles têm uma certa separação, assim, sabe? Eu acho que é formal também, eu acho. Mas assim, na articulação dessas unidades praticamente elas repetitivas, né? Que eu acho que tem uma relação minimalista nisso aí, eu particularmente penso que sim, mas isso é capaz de anular qualquer relação com a caixa arquitetônica, assim, puxar todo o discurso para uma nova situação de circulação ou de rebatimento, como se fosse uma épora quase assim, de uma geometria, que
isso tem essa potência, esse lado que eu vejo, de desarticular, sabe, as relações da caixa arquitetônica convicta, assim, essa que nós usamos, né? Que eu acho que se isso também tivesse uma relação de escala, e pode ter, eu acho que isso tem uma possibilidade expansiva nesse sentido, não só nos intervalos, né, onde elas estão assim, atuantes, né, mas eu acho que essas barras podem ser barras muito fisicamente mais incisivas, entendeu? E isso pode gerar essa situação de perverter essa caixa arquitetônica, no sentido bastante interessante, de provocar espaços desconfortáveis, né, na constituição desse espaço habitável, assim, até singelo, né, que a gente utiliza. E aqui na peça eu consigo, eu acho que eu vejo esse lado bastante articulado, né, assim, em si, entre as peças em si e também nessa questão de perturbação de uma certa ordem de uma épura, assim, quase que de uma geometria descritiva, sabe? Muito mais assim, fugidia disso até. Mas aqui eu acho que quando você mesmo falou que você até fez assim, uma expressão de força, que eu pego e torço, logo no começo. Então eu acho que você pega e torce, mas é uma torção muito sofisticada, entendeu? Eu acho que você torce muito sofisticadamente, né? Bastante oposto assim, a uma ideia de você torcer, quer dizer, acho que você torce muito objetivamente e nada subjetivamente, entendeu? Se você torcesse de uma forma subjetiva, eu acho que isso poderia ter uma raiz expressionista que jamais terá, né? Bom, tá bom. Não, só pegando aqui a carona, eu tinha falado da dificuldade de fazer essa exposição aqui e exatamente, embora se relacionasse com esse espaço arquitetônico que você fala, ela não se tornasse um site específico. Porque exatamente hoje o que fica é essa adequação, ou seja, você tem muitas coisas chamadas site específico que elas, de certa forma, viram um cenário, ou seja, elas têm uma relação com o espaço de apenas se posicionar adequadamente ao espaço. Quando exatamente aqui a intenção não era essa adequação, era o contrário, era tensionar essa situação já dada para uma indagação ou outra que não fosse a constatação muito resumida e absolutamente apreensível rapidamente, que é esse espaço. Quer dizer, como fazer aqui acontecer exatamente não o que normalmente seria adequado, mas ao contrário, aquilo que viesse ser notado pela inadequação, embora as medidas estejam na escala da sala, enfim, haveria todo o canto que foi observado que teria que ter utilizado, ou seja, agora isso não seria uma integração de sentido entre si, mas em intenção, em oposição às características arquitetônicas do lugar. Zé, Diga. estou aqui. Boa. É a máscara. Primeiro eu quero dizer que eu estou até emocionada de estar ouvindo tudo isso aqui, essa super aula, enfim. Vocês que eu estudo, que eu faço meus alunos lerem, que leio e releio, leio e releio. E muito obrigada demais por essa exposição, realmente maravilhosa, maravilhosa. Essa oportunidade de a gente ter, o Ronaldo falou respiro, eu acho que é isso mesmo, né? Nesse meio dessa situação que a gente está, né?
falta de, enfim, com tanta negatividade, com tanta desconstrução, no pior sentido dessa palavra, né? Mas eu queria falar uma coisa, eu sei que você gosta de provocação, então, eu acho corpo mesmo. E com o engajamento do nosso corpo como público, como espectador, como participante, você, nesse sentido, que o Paulo Sérgio, que o Zílio falaram sobre como você traz para a atualidade o construtivismo, e para mim, o seu trabalho tem uma juventude, Zé, que é impressionante, todos eles têm, mas esse aqui é chocante. E essa questão da dança, e aí eu queria até falar, porque eu não vejo, essa tensão aqui, ela é diferente porque ela é apoio, ela é quase um apoiozinho, sabe? E essa aqui, que está, no meu não, porque eu sou muito baixinha, mas no nível da maioria das cabeças aqui, cria uma relação, me desculpa, mas tem um espaço construído sim, dentro dessa galeria. Corpóreo inteiro. Ele não é isso, não é. É também, é possível também, mas não é mais. Isso aqui tem uma dinâmica que não é mais uma reunião de objetos, né? Com certeza, Graciela. É porque você também dançou a vida toda, né? E conhece isso, né? Eu, Graciela, te cortei não? Te cortei não? De jeito nenhum. Queria só falar uma coisa. Ela era bailarina mesmo, não é? Era bailarina. Aposentadíssima. Sim, mas era bailarina. O que ela falou é correto. Tudo tem uma corporeidade, não é? O que faria uma certa diferença não para o Tatlin, que o Zílio está certo, o Tatlin a gente fica muito impressionado quando mas tem uma escala, que aí o minimalismo trabalhou e todo o experimentalismo, não é? E de fato, isso aqui não é uma passagem, né? Isso é um lugar, né? Isso ocorre pouco. É difícil acontecer, não depende também só de você saber montar e tudo. Me lembro, montei o Amilcar lá no cais, não é? Ficou uma coisa, né? Você viu que o lugar, você tomou o lugar, né? E o lugar com uma luz, então são várias coisas e um momento essencial. Eu fico feliz que você tenha sentido isso, como a Maria sentiu, o caráter coreográfico disso, entendeu? Que é difícil fazer. O Zé fala muito dessa questão musical. Fala muito que eu digo de indicações. Eu digo mais de transformar a gente. Sim. A transformação que a gente passa quando a gente entra aqui nessa situação que você criou, Zé. Mas arte é isso para mim. Propor modelos de comportamento perceptivo. Porque, em geral, a gente não... O que eu quero ver o cara comentando, o que saiu no jornal, comentando a situação política, comentando... Eu não sou estúpido. Para isso, eu leio o jornal, vejo não sei o que, leio e tudo. Da arte eu espero alguma coisa mais. Eu espero uma coisa maior, eu espero que ela movimente a gente, entendendo? Essa corporeidade, que é um intuito de alma. Então, eu acho que eu falei essa preguiça, mas vou terminar com ela. Tem uma limpeza de alma. E essa limpeza de alma é corpórea. A gente sente pelo corpo. Onde mais a gente vai sentir? Então a gente sente no corpo isso. Então era aquelas coisas que deu certo. Podia não dar, né? Entendeu? Oi? No começo da conversa você falou que tinha espaço até para as perguntas todas, ninguém preencheu esse espaço, então eu queria trazer aqui uma pergunta toda em cima disso, essa impressão que ela teve, que muitas pessoas tiveram, né? Eu vi assim um pouco como um certo incômodo no começo, de vocês fazerem questão de dizer isso aqui não é site específico, para não cair nesse site específico que vira meio
experiência interativa comercial, né? Isso aqui não é uma instalação. E depois começa a falar tudo que isso aqui é um site específico, é uma instalação. Ó, tem música, tem coreografia, tem uma interação entre as peças, uma ajuda a entender a outra. Então, eu vejo que isso aí... E aí, no final, vocês falam que isso aqui é uma instauração. Quer dizer, ela traz um trabalho para a galeria, ressignifica a galeria, ressignifica o trabalho. Então, vocês criaram uma coisa nova aí. Não é instalação, não é site específico, que seja instauração, que seja... E aí a minha pergunta toda isso faz com que acho que quase todo mundo veja as obras também de uma nova maneira. Você falou em conjunto de variáveis, em série de alternativas, quer dizer, elas passam a ser um conjunto, deixa de ser indivíduo. E no entanto elas continuam, e aí o Zé Zé fez questão de afirmar a individualidade de cada obra dessas. E eu te pergunto, esse processo, que é um processo que está na vida da obra, que trouxe a obra para cá, instaurou um novo espaço dentro desse espaço, um novo espaço para as obras. Ele te fez pensar essas obras de alguma maneira diferente? Ele trouxe algum elemento novo para o próprio artista, na visão da obra que ele tem? Sim, concordo sim. Por isso que eu terminei quando falei que o desafio aqui é um trabalho, o conjunto todo, seguramente. Quer dizer, eu acho que ao que você se referiu quando eu nego a questão do site específico, é esse mau entendimento dessa ideia, desse conceito que foi banalizado. Porque aqui, de fato, eu acho que de qualquer exposição, o que se espera é que ela ganhe esse esforço de se integrar como um trabalho. Então, eu acho que existe isso sim. Quer dizer, para mim, o trabalho se concluiu em resolver esse desafio que foi o convite de fazer a exposição aqui, sem dúvida. Mas eu te pergunto, sobre cada trabalho específico, sobre cada indivíduo desses, ele trouxe algum elemento novo, alguma novidade dentro desse seu processo de criação desses trabalhos? Eu fiquei muito impressionado quando o Ronaldo falou que isso tinha um quê com jazz, com música, e aí eu passei a ver umas trombetas aí onde eu não via antes. Olha, eu acho que é muito comum hoje você, antes de você mostrar o trabalho, você discorrer sobre tudo que ele tem possibilidade de ser, citando pessoas, citando coisas. Isso é uma coisa que eu tenho uma aversão muito grande. Quer dizer, uma das coisas mais prazerosas para mim é exatamente essa conversa que eu tentei, inclusive, ressaltar que talvez dessa questão boba entre São Paulo e Rio, mas é um tipo de conversa que é aquele que esse sim completa esse trabalho, porque ele passa a existir quando essas coisas todas são pensadas. Agora, não foram absolutamente uma tese minha exposta aqui, não se trata disso. Porque o conceito de instalação ficou desmoralizado, não é? A instalação é muito difícil uma instalação. Eu vi muito poucas no mundo dessa instalação. Significa o fim do dualismo dentro e fora. Então, a primeira coisa eu não estou colocando nada dentro de um lugar. Eu estou tomando esse lugar, então por isso instalação é quase o sentido elétrico disso. Está instalado ali. E em tese, para nunca mais sair dali. Ou se sair para outra coisa. A mesma coisa do site específico. Eu acho que isso aqui tem sua dívida com isso, né? Mas não é da natureza do Zé. Ele fez uma instalação de alguma coisa, né? Que não sei se deu certo, aquele lá na Cândido Mendes, né? E ainda eu acho que isso tem a ver com o vir a ser da obra do Brasil, da obra de arte do Brasil, site específico. Então a gente olha também hoje, retrospectivamente, a gente vê que a arte povera, a gente olha aquilo que na época podia, mas está lá a cenografia, está lá a cenografia italiana, está lá o bom gosto do design contra o qual eles investiam, né? Então, às vezes é bom, às vezes não é, mas a gente sente a cenografia. Então, o problema é que a instalação virou
eu chamava de sem instalação. Né? O cara chegava lá e se instalava. Né? Então, para entender, o artista chegava e se instalava lá. Entendi. É igual um curador, que eu chamo de curandor. Né? É um curador, ele faz uma curadoria lá e vai dar um despacho, entendeu? Então isso tudo ficou desmoralizado. Além do que, eu acho que, não vou ficar discutindo, mas o Zé ainda é um escultor de peças. E essas peças é que vão se somando, se agregando e fazendo coisas. Não é? Isso não é o minimalismo americano, que é outra escala. Né? E assim mesmo, a gente vai encontrar poucos artistas que resistiram àquele experimentalismo. Né? Em vez do artista que sobrou ali, talvez o Donald Judd, assim mesmo, ainda escultou muito de peças. Né? Estou explicando. Né? E o Serra, por exemplo, que é o grande exemplo, virou um escultor de peças, mas ele tem uma integração e até com uma escala urbana, né? E tudo mais, mas são peças. Entendeu? E não poderiam estar em outro lugar, seriam um site específico. Mas isso foi sendo desmoralizado pela espetacularização da arte, né? Pelas feiras, por tudo mais. Então dá o resultado, é um cenário, né? Uma arrumação, de tira isso daqui, põe ali, ou seja, não supera a composição. O que mostra que, José, toda essa questão é o fato de que isso não está composto, é repetido, mas não é a repetição minimalista, stricto sensu, porque cada um é um. Entende? Então, não sei se vocês percebem. Quer dizer, por um lado é produto do site específico, da instalação, por outro lado é uma negação disso no sentido de que não é a vocação, não foi a vocação do trabalho e nem a enganação. Né? Porque a maioria das instalações que a gente vê é uma enganação. É composicional. Você põe uma coisa aqui e põe outra lá. Depois põe aqui e põe outra lá. Ou seja, é composição. É relacional no sentido. Às vezes a gente se engana porque o modelo mais está deixando de ser o palco italiano, a perspectiva, para ser o design. Mas não engana, porque o design também bota aqui, bota ali, bota aqui, bota lá. Estou me explicando? Né? Pensem sobre isso, porque muitas vezes parece que ao fugir da perspectiva, você está fugindo automaticamente e colocando uma obra de per si, com a sua autonomia, mas não está, porque muitas vezes você está seguindo o design, o modelo de Malevich, do grande Malevich. Bota uma coisinha aqui, bota outra ali, e você já não está no fundo do palco italiano, não está mais na perspectiva, mas está no lugar comum do design. Zé, você acha que de alguma forma, você cuidando desse trabalho, eu tenho alguns trabalhos, eu tenho preocupação de preservar, porque já se falou da oxidação, aqui a gente mora no Rio de Janeiro, tem questão da umidade, da maresia. Você acha que se botar o teu trabalho numa caixa ou uma proteção, isso vai interferir na obra? Não. Desastre. Então, alguns trabalhos são propositalmente para oxidar, para a ação do tempo, mexer com ele. Olha, essa coisa do material, até me lembro que foi o argumento que o Ronaldo colocou, dizendo para o Sérgio Camargo que o material do trabalho dele não importava nada. Porque, aliás, o material do trabalho dele era essencial. E que para mim o material não importava nada. E eu acho que essa inversão, enfim, evoluiu. Não era tanto assim. A minha opinião é que o mármore era mais importante para o trabalho dele do que os materiais. E ele, a meu ver, com razão, estava dizendo, não. A minha matéria é a matéria adequada. E só. Eu não penso mais nela. Bom, dificilmente eu usei qualquer proteção do material, porque eu acho que o trabalho
já no seu momento de aparecer, ele pressupôs essa escolha. Então, infelizmente, esse metal aí, ele muda de cor. Não tem um problema de se desfazer, que a oxidação em geral possibilita no ferro, por exemplo. Mas há ferros hoje que resistem isso. Mas então isso favoreceu muito o fato de eu poder usar até o ferro, porque é possível que a peça evolua exatamente com essa transformação e com essa verdade que o material é. Está com fome? Agradeço demais, enfim, a exposição a você, Ronaldo. Obrigado. Obrigado, porque os elogios eu não sei como processá-los, mas eu vou terminar e te agradeço demais ao Paulo Sérgio Vergara, que desde lá de trás vem me apoiando. Vergara, meu Deus do céu, que amigo, que figura notável, que artista tão importante para todos nós. Bem, o Valtércio, nem sei como... É difícil, né? Porque até as críticas que o Valtércio fez são todas a favor, muito a favor. Eu sou muito grato a você, Valtércio, para valer. Mas eu queria terminar com um conselho a você. Um conselho que eu repito muito aqui na galeria. Não coloque nada em caixa de acrílico. Nada que for arte, pelo amor de Deus. Nenhuma. Pode ser, mas nenhuma, tá? Então tá. Com isso eu me despeço e agradeço a todos. Muito obrigado.